Olá, olá. Então, eu sou a Josiane Calione, eu faço parte do grupo de voluntários do ICAD, Instituto Corações de Algodão Doce, um instituto aqui de Brusque, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência à violência doméstica, tanto a violência física como a psicológica, sexual, moral, patrimonial, enfim, as várias formas de violência que fazem parte da violência doméstica reconhecida por lei. E hoje, né, nós estamos aqui, mais a Maiara, que daqui a pouco vai entrar, para falarmos de um assunto muito importante quando a gente fala sobre violência doméstica, que é a codependência, ou a dependência emocional, né? Características, comportamentos, as consequências, né, da dependência emocional, da codependência, quando a gente fala sobre violência doméstica ou relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico. O ICAD, então, como eu estava falando, é um grupo de voluntários, formado, né, por um grupo de voluntários que atende pessoas, né, mulheres, homens, crianças, que são vítimas da violência. Os nossos atendimentos, eles são semanais, em forma de grupos de apoio, online, né, por conta da pandemia, e também individual, né, quando a pessoa já está no processo de superação, quando ela está saindo do ciclo do abuso, então a gente identifica que ela precisa de um acompanhamento psicológico, né, ou terapêutico, e aí a gente encaminha para um atendimento individual. Então, vamos falar sobre dependência emocional, sobre codependência. E para isso, eu vou chamar a minha colega, também voluntária do Instituto Coração de Algodão Doce, a Maiara Machado. Ela é terapeuta integrativa, uma profissional excepcional, e ela preparou um material muito bacana para compartilhar com a gente nesse nosso bate-papo bem gostoso hoje. E ela vai entrar, eu vou chamar ela aqui para ela fazer parte então dessa live. Ver se deu certo. Deu certo. Oi, Olá, Mayara. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui hoje de novo em mais uma live contigo. Ai, Que bom. Então, então, Mayara, eu já estava falando para as pessoas que já entraram aqui, um pouquinho sobre o projeto, né, que nós fazemos parte como voluntários. E antes da gente começar esse assunto, que é muito importante, antes da gente trazer esse conteúdo para as pessoas, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho do teu trabalho tanto no ICAD quanto no teu trabalho como terapeuta. boa noite, pessoal. Domingo, dia 15. Espero que estejam todos bem, que aproveitaram um ótimo final de semana. Bom, eu sou a Mayara Machado Rescaroli, eu tenho 33 anos, atuo como terapeuta integrativa, com as técnicas de hipnose, programação neurolinguística, Reiki, cromoterapia e agora em formação em constelação familiar. Já faz, eu acho que em torno de uns 2 anos que eu sou voluntária com o Coração Algodão Doce, né? E essa trajetória toda fez eu crescer muito, né? Com as pessoas que eu atendi e com as vivências que a instituição trouxe, né, pra gente. Conheci a Josi, que é uma excelente coach, uma excelente pessoa, fora as demais pessoas que eu estava à disposição para estar caminhando com a pessoa ao lado, né? E agora retornando com os grupos de formato online, né, Josi, como ela havia falado anteriormente. E antes da gente começar a se aprofundar sobre o que é
a dependência emocional, a codependência, eu estava escutando uma música e eu lembrei muito e ela fez um pouco de sentido do que é a dependência. Então eu vou colocar para a gente escutar. É uma música bem famosa, mas se a gente escutar ela nessa intenção de olhar para a violência doméstica, para a dependência emocional, ela faz um pouco de sentido. É bem animadinha. Bora lá, então. Gosto. Agora esquece. Então, foi só para a gente abrir, né, quebrar um pouquinho o gelo do que é falar da dependência e da codependência emocional. Eu acho que essa música do Exagerado do Cazuza, ele traz muito. É verdade. Sabe que eu ouvi essa música, mas eu nunca tinha feito essa conexão, assim, e tem tudo a ver, né? Exatamente, né? Acho que é a melhor música para descrever o que que é a codependência, né? Eu sempre falo, independente se for uma dependência ou codependência, as duas têm muito amor. Mas é um amor tão grande, que ele se torna sacrificial. Que a pessoa começa a sacrificar várias coisas. E a primeira que ela começa a se sacrificar é si mesmo, né? Então ela sacrifica de tudo que ela pode abrir mão que seja para ela, para com o outro, né? Isso Uhum. começa lá atrás, lá na infância, de como foi a infância dessa pessoa, né? Então, muitas vezes, quando ela era pequena, quando ela era criança, era a realidade dela, né? Então, tanto o codependente, ele é uma pessoa, uma criança, geralmente, que teve uma infância muito sofrida, que teve que crescer muito rápido, que não pôde ser criança, né? Que não teve aquela inocência. Então, ela era o tempo todo reconhecida de uma forma que, se ela se tornasse útil, ela se sentiria amada. Então, essa é uma das características do codependente e do dependente também, de certa forma, né? Então, para a Sim. gente, esse dependência emocional e codependência é sempre um enigma, né? Porque as duas coisas se misturam muito, de semelhanças, vamos dizer, de comportamentos, né? Então, eu gosto de sempre falar, como eu vou saber se é dependência ou codependência? O dependente emocional, ele é aquele que eu preciso de você para tudo, para decidir que roupa que eu vou vestir, né? Para a comida que eu vou comer. Parece exagerado, mas não é, gente. A dependência emocional é bem séria. E a pessoa realmente não consegue tomar decisões sozinha. E o codependente não é aquele que eu preciso de você, é aquele eu preciso que você precise de mim. Então, Uhum. são duas frases que é bem legal de diferenciar, porque eles só existem porque um depende do outro. Então, os dois são dependentes, né? Tanto o dependente emocional, que é eu preciso de você, tanto o outro, que é eu preciso que você precise de mim.
Então, é como se formassem casais. Então, geralmente, numa relação abusiva, ela só acontece por causa dessas duas características. Daquele que eu preciso de você e daquele que eu preciso que você precise de mim. E a partir Uhum. do momento, né, que um deles vamos dizer, mude de comportamento, isso causa um estresse dentro, né, dessa vivência e muitas vezes ocorre a violência doméstica, né? Esse mês a Josi, não sei se comentou, não percebi ali sobre o Agosto Lilás, né? Que é um mês muito importante para essa bandeira, né, da violência doméstica mediante a dependência emocional também, né, Josi? Exatamente. Esse mês de agosto é um mês dedicado à violência doméstica, né? E também à violência contra a mulher. Inclusive, dia 7 de agosto é o dia dedicado à Lei Maria da Penha. Maria da Penha é uma mulher brasileira que sofreu violência doméstica por muitos anos, né? O marido era agressor, e então ela teve bastante dificuldade para que o marido dela realmente respondesse pelo abuso que ele cometia, até que várias organizações, enfim, pessoas se envolveram na causa dela, e aí então foi criada essa lei nacional que protege a mulher contra a violência doméstica, né? Então são 5 tipos de violência, né? Que a violência doméstica ou a Lei Maria da Penha ampara, né? Que é a violência a mais comum que a gente conhece é a violência física, né? Onde há agressão física. Tem a violência psicológica, que é uma violência que a gente não percebe, né? E a codependência e a dependência emocional, elas fazem parte de todas as violências, mas principalmente da violência psicológica, né? Onde há essa dependência, onde há essa insegurança, onde há as outras formas de violência, principalmente a violência econômica, patrimonial, né, onde principalmente o codependente, ele se organiza de uma maneira a que as pessoas fiquem dependentes dele, e ele usa da violência econômica ou patrimonial para isso, né, principalmente assim no sentido de, você não precisa mais trabalhar, eu cuido da casa, eu cuido das finanças para nós, você cuida dos filhos, né, a gente ouve, às vezes, o cônjuge falar, né, o marido falar para a esposa, né, é mais comum o marido falar para a esposa, e aí a esposa ela abre mão do seu trabalho, da sua profissão, para ficar dentro de casa, e aí ela se torna dependente, né? É isso Sim. que o codependente quer. Ele quer manipular de uma certa forma, para ele se sentir mais seguro, né? Aí tem a violência moral, né? Que é quando já chega muito próximo ou junto com a violência física e também com a violência psicológica, né? Onde há xingamento, moralidade mesmo, né? Chamar de acusar de coisas que não é, acusar de traição, nomes feios, enfim, né? Aí tem a violência, bom, já falei a sexual também, que é bem comum, né? Na verdade, dentro de um matrimônio, a violência sexual, ela não é considerada, às vezes, violência, mas se um não quer, é considerado, sim, né, violência, quando um obriga o outro, né, a fazer a relação, a ter a relação. Falei de todas, me perdi agora já. Falei da violência física, psicológica, moral, patrimonial e a sexual. Então, os 5 tipos de violência. Não é só a mulher que é vítima dessas violências, né? Bem comum a gente receber mulheres vítimas de violência, mas o homem também pode ser um dependente emocional da mulher, que é a codependente, né? Tratando violência psicológica, existem muitos casos de homens sendo vítima, então não é só a mulher. E nós, do Instituto Corações de Algodão Doce, a gente não atende só mulheres, a gente atende homens, mulheres e principalmente as crianças que vivem nesses lares, que vivem, né, nessas famílias, onde o pai e a mãe, ou o cônjuge, né, que são as figuras de pai e mãe, cometem atos de violência, né? A criança que vive nesse ambiente, ela também tem traumas, ela também está aprendendo de uma maneira que não é uma maneira muito saudável, e ela vai levar isso para a vida dela, né?
esse mês, então, como eu comecei a falar, é o mês dedicado a isso. Então, a gente está trazendo esses conteúdos aqui, a gente não vai parar de trazer conteúdos aqui no Instagram, mas a gente está trazendo esses conteúdos justamente porque a nossa missão aqui é acolher as vítimas, mas também conscientizar essas vítimas, né? E às vezes a pessoa ela tá no meio de um ambiente tóxico ou abusivo e não se dá conta, porque tem tipos de violência que a gente trabalha aqui que a pessoa não percebe que é uma violência, porque ela já viveu isso lá com o papai e com a mamãe, aí ela se casou e tá vivendo isso com o cônjuge de novo. Ela E tá é nesse legal ciclo. também, né, Josi, citar que esse tipo de dependência emocional, ela não acontece só no relacionamento conjugal. Então, muitas vezes a pessoa é um dependente emocional, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Que é aquela pessoa que geralmente dentro de um ambiente organizacional, ela é aquela pessoa que ela abraça o mundo. Ela quer dar conta de tudo e de todos. E às vezes acaba deixando a função própria dela de lado, né? Vamos dizer, um relatório, uma coisa que ela precisa entregar de lado, para ajudar todo mundo. Porque o medo de rejeição dela é tão grande que ela abre mão de tudo que ela tem para fazer para ajudar o outro. E isso acontece em ambiente de trabalho também. E aí ela carrega isso para casa também. Também vai ser aquela pessoa que faz tudo em casa, que abraça o mundo, que ajuda marido, filho. Uma das frases mais citadas de um codependente, por exemplo, é: muita gente depende de mim. Essa é uma frase que a gente escuta assim em todo, olha, não vou dizer, acho que 99,9%. Sim, Mayara, eu já escutei muito, porque eu atendo bastante profissionais, né? A minha área, eu trabalho em desenvolvimento pessoal, para quem não sabe, e profissional também, principalmente, né? E uma das coisas que eu escuto muitas vezes de empreendedores, né? Que eles querem sair de um patamar, né, da empresa para expansão, né? Ter funcionários, ter equipe e tudo mais. Eles têm uma dificuldade gigante na liderança, porque eles abraçam tudo, eles controlam tudo, e eles falam assim: se eu não fizer, não acontece, se eu não fizer, não sai bem feito, eu não posso nem tirar férias, porque se eu não fizer aqui, não tem ninguém que faz. Isso não é saudável, não é saudável para você que tem esse comportamento codependente, né? Não é que você é codependente, você tem um comportamento codependente, é legal a gente falar, né? Isso pode ser mudado, né? E também não é legal para as pessoas que convivem com você, porque você está criando pessoas dependentes, né? No coaching, a gente usa o termo subfuncional para quando a pessoa ela é, é, dependente, né? E super funcional para quando a pessoa é codependente, né? O ideal é ela ser otimizada. O equilíbrio é ser otimizada, é o termo que a gente usa, né? Na psicologia ou na psicoterapia são outros termos, mas quer dizer a mesma coisa, né? A codependência e a dependência. Então, olhem, prestem atenção, porque isso é em casa, no trabalho, com os amigos. Prestem atenção no seu comportamento. Se você é daquele tipo executor que faz tudo, que acredita que se você não está ali envolvido e não faz, as coisas não funcionam, você tem um comportamento super funcional. Você tem um comportamento codependente. E Isso não ele é não é saudável para só, e você. ele não é só executor, né, Josi? Ele é salvador. Isso O mesmo. Ele dependente, acredita que ele tem que ele é salvar. salvador. Ele sai salvando todo mundo. Mesmo que a pessoa não quer ser salva, ele está ali à disposição para salvar, né? Exatamente. E os relacionamentos provindos disso são relacionamentos que são tóxicos, principalmente para quem é codependente, porque é muito cansado, se torna muito cansado, muito esgotado, porque ele não para, ele não tira tempo para ele, não sabe dizer não às vezes, né? Tá sempre naquela correria e aí acaba sendo produzindo muito cortisol, muita adrenalina e acaba se estressando facilmente. Aí às vezes chega em casa, né? Tá no trabalho, o trabalho é exaustivo, porque ele permite isso. Aí chega em casa, os filhos precisam dele, ele já não tem mais saco, ou ele ou ela, não tem mais saco nem para a família, qualquer coisa já
agride, já grita, né? Esse é um comportamento super funcional. Então, você precisa se organizar e aprender a dizer não para que você otimize as suas tarefas, o seu tempo, a sua energia, para que você não seja essa pessoa extremamente estressada. Geralmente É, essas pessoas elas já têm aqui, né? Vivem preocupados, né? Porque é muita coisa para fazer, sim. né? E por conta desse acúmulo de tarefas e tudo mais, de sempre estar salvando alguém, como a Josi comentou, há violência por causa da reação, né? Geralmente são pessoas que elas reagem a tudo, né? Aconteceu alguma coisa, aquela que a gente fala que é amplitude alta, né? Dentro da parte comportamental ali. Então ela está reagindo a tudo o tempo todo. Então chega um momento que essa raiva, essa reação dela passa um pouco do só fazer, falar, né? O desabafar. Então acaba surgindo a violência doméstica ou a violência dentro de um emprego ou algo parecido, né? Porque isso passou do verbal, né? Que também é uma violência, né? E aí parte da violência física. E isso tudo acontece e o codependente depois ele se sente muito mal. Ele se sente muito culpado. O codependente ele carrega muita culpa com ele. Porque lá quando ele foi criança, ele aprendeu que é dessa forma que as coisas funcionam. Eu preciso fazer algo para a pessoa gostar de mim e me aceitar. E de maneira inconsciente, ele espera que a outra pessoa ajude ele também. Só que ele não sabe receber ajuda. Então é um looping, né? Eu vou lá, ajudo outra pessoa, inconscientemente esperando que ela me ajude de volta. E quando ela vai tentar me ajudar de volta, eu não aceito essa ajuda, porque eu não sei, né? Eu simplesmente não sei como receber ajuda. E aí vem o reagente, né? Vem a parte de reagir com palavras, né? Às vezes grosseiras ou de uma forma violência física, por exemplo, por conta disso. Que ele sempre está esperando algo, só que ele não consegue receber. Sim. E aí E vem isso, a reação. e isso acontece lá no meio corporativo, no teu trabalho. Perceba aquela pessoa que ela tá sempre, meu Deus, tô cheia de coisa pra fazer, meu Deus, tô cheia de coisa pra fazer, sabe? A energia dela é uma energia já de aflição, assim, né? E aí, se você chega para aquela pessoa e diz, posso te ajudar? Quer que eu faça alguma coisa? A pessoa, ela não, ela para, ela não sabe o que te passar. Ou às vezes ela diz assim, não, isso aqui só eu posso fazer. Ou não, isso aqui deixa comigo, né? Ou em Porque é bem o casa, que a né? Mayara falou, ela não consegue delegar, ela não aprendeu, ela acredita, né, que só ela pode fazer aquilo. Exatamente. Em casa é um exemplo típico, né? Às vezes, de uma família que um pai adoeceu. São cinco irmãos, né? Podem dividir, por exemplo, um pouco de tarefa. No final de semana, um cuida do pai, aí o outro irmão vai cuidando por final de semana. O codependente não consegue fazer isso. Ele vai assumir todos os finais de semana para cuidar do pai adoecido, por exemplo, E né? vai Então reclamar. ele vai cuidar sim, vai controlar da forma com que ele acha melhor, que ele entende que é melhor para o pai, por exemplo, e vai estar criticando os irmãos, que se oferecem a ajudar, mas ela de uma forma até às vezes inconsciente não deixa os irmãos ajudar. Então, Sim, né, isso se torna pesado. Geralmente é uma pessoa muito cansada, né? E sim. ela não, não consegue nem dizer, por exemplo, o que ela gosta, né? Às vezes em alguns atendimentos eu percebi assim, tá, fulana, mas o que que tu gosta de fazer? Qual é o teu lazer? Qual é o teu hobby? Simplesmente paralisa, não sabe dizer. Meu hobby é levar o meu filho para tal lugar, ajudar o meu marido a fazer isso, trabalhar nisso. Não, mas o que que o que que tu gosta de fazer para ti mesmo? Ela
simplesmente paralisa, ela não conhece essa realidade. E isso, de certa forma, gera frustração, né? Porque ela se culpa por não conseguir fazer algo para ela mesma. Isso vem da infância, né? É uma ferida longa, né? Tem um livro muito que eu sempre indico dentro da parte da dependência e codependência emocional, é o Codependência Nunca Mais. Depois eu posso deixar uma foto, eu marco o coração algodão doce aqui também. Uhum. Ele é excelente, assim. Eles falam que lá nos Estados Unidos tem os 12 passos para o alcoolismo, né? Então, foi criado um grupo para as famílias que tinham os pais e parentes com problema de álcool, dependência, de drogas. Foi criado um grupo de apoio para esses familiares. E foi diagnosticado que a maioria deles eram codependentes, né? Por que isso? Porque a pessoa que tem um vício de álcool, droga, ou até mesmo, por exemplo, tive uma infância que meu pai adoeceu muito cedo, muito pequeno, então eu sempre tive que cuidar dele, né? Ele também era um dependente. Então, ali de forma adulta e até na adolescência, eu aprendo que é dessa forma que eu vivo, né? Essa forma que eu aprendi a ser reconhecida por conta de ajudar os demais. E aí, dentro desse grupo de familiares de alcoólatras anônimos, também era aplicado os mesmos 12 passos que eram feitos para o AA de alcoolismo, era feito para os codependentes. Então, Uhum. percebe, como eu falei inicialmente, é sempre um com o outro, né? Isso não existe se a outra pessoa muda de comportamento, né? Uhum. Então, o codependente também foi vítima no passado, percebe? Né? Então, às vezes de olhar para isso com carinho, sabe? Que tudo que aconteceu foi lá atrás, né? E que hoje a gente tem o poder de estar mudando. Independente da circunstância, é fácil? Muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Esse comportamento vem caminhando há muito tempo com a pessoa, para de repente ela largar esse comportamento, aquela relação ou aquele trabalho, né? Mas é possível, com passinhos pequenos, caminhando, cada dia um dia diferente, um dia avançando. É possível, a gente tem histórias dentro do Coração Algodão Doce, né, Josi? Sim. De pessoas que venceram isso, e eu sempre Uhum. falo que venceram lá, só que isso tem que ser sempre acompanhado, sabe? Uhum. Porque hoje eu venci aquele relacionamento. Então eu tenho que manter o meu comportamento de não dependente ou codependente emocional para isso não se repetir num próximo relacionamento. Exatamente, exatamente. É porque, olha só, a pessoa quando ela é dependente, né, como a gente já falou no começo, ela tem uma necessidade de preencher um vazio dentro dela, que a gente chama de amor próprio, e ela busca isso, esse amor no externo, no reconhecimento das pessoas, né? Então ela faz de tudo para agradar alguém, para que esse alguém a veja, a ame, a acolha, né? Dê a ela o amor que ela mesma não sabe dar, né? Porque ela aprendeu assim. E aí, É, quando junta o codependente, que é essa pessoa que precisa de alguém, né? O casal que vai construir um relacionamento tóxico e talvez futuramente abusivo, né? Qual a diferença do tóxico para o abusivo, né? Tem diferença. O tóxico é quando há muitas brigas, quando há muito ciúme, quando há comportamento que não é saudável. A pessoa ama, mas aquele relacionamento faz mal de alguma forma. Quando é um relacionamento abusivo, há abuso de poder.
Um controla o outro, há um que é submisso ao outro, né? Então, essa é a diferença. Muito parecido, assim como o dependente e o codependente são muito parecidos, mas tem diferença sim, né? Às vezes o relacionamento é tóxico porque há muita briga, mas uma briga verbal, mas não necessariamente que um é agressor ao outro, né? É. E o Então, dependente. Desculpa, Josi, pode continuar. mas nos dois casos há comportamento codependente e comportamento dependente, né? Nos dois casos há uma pessoa muito insegura que precisa de outra pessoa, que necessita de outra pessoa para tomar suas decisões, para fazer tudo, e há o codependente que precisa ter alguém ali à sua disposição para que ele ou ela tome conta, cuide, se sinta responsável, sinta que tem alguém dependendo dele, né? E isso tudo vem do ambiente familiar, tudo começa na família, né? Isso tudo começa de criança. Tudo começa lá na nossa infância. Então, lá na infância, qual é a criança que é agressor? Qual é a criança que é abusador? Não. Nós, quando crianças, somos um mapa em branco, um papel em branco que aprendemos, que absorvemos tudo. A gente aprende no ambiente que a gente vive. Então, a gente aprendeu que a violência ou aquele comportamento violento é algo normal. E a gente trouxe isso para nossa vida. Então, a gente aprendeu na crítica, na exigência, no castigo físico, é, na, na, no, na chantagem emocional, até mesmo na violência física com os nossos pais, a gente aprendeu que a gente tem que fazer as coisas certas, que a gente tem que agradar o outro, que a gente tem que fazer as coisas pelo outro, a gente esqueceu de que a gente precisa também ser egoísta, né, que é o amor próprio, e a gente cresceu e trouxe isso para a vida, trouxe isso para a sociedade, trouxe isso para o trabalho, para os relacionamentos amorosos, para os relacionamentos sociais, então a gente trouxe isso. E aí o nosso comportamento vai ser ou eu vou ser dependente, ou eu vou ser codependente, ou eu vou ser. Entende? Então tudo começa lá na infância. Então, mamães e papais hoje que têm esse comportamento super funcional, prestem atenção. Não é legal, porque é o exemplo que o teu filho, tua filha tá aprendendo. Ou ele tá aprendendo a ser super funcional, ou ele tá aprendendo a ser subfuncional. Ele tá aprendendo que ele precisa de alguém para fazer as coisas para ele, ou que ele precisa ser essa pessoa para alguém, que faz tudo, que é o porto seguro de alguém, né? E ele esquece dele mesmo, né? Então, É, o ideal é ser otimizado, o ideal é ser equilibrado, o ideal é, né, é não agir de uma maneira violenta ou super funcional. Pode falar, Mayara. uma dentro dos comportamentos que a gente percebe dentro de consultório é quando a gente entra no tema da infância, geralmente foi uma infância muito sofrida. Então a gente tenta remeter a cuidar dessa criança interior e tentar, por exemplo, lembrar de um momento legal que foi na infância. Muitas vezes é desafiador para esse adulto lembrar de algo da infância que foi bom, né? Aquele momento de brincadeira, né? Aquele momento mais descontraído, porque ele passou a infância todo cuidando de alguém, né? Sendo útil para alguém. Então, geralmente é aquela criança, né, lá atrás, que tinha 6 anos de idade, mas já parecia que tinha 13, porque ela fazia tudo em casa. Ela lavava a louça, ela limpava. É a forma, isso foi a forma de que os pais tiveram para a melhor forma que eles puderam dar na época para a criança. Mas geralmente é aquela criança que ela já era muito adulta criança, né? Então ela não teve aquela infância, aquele amparo do pai, da mãe, né? Geralmente é aquela infância e que já quer ser adulta muito rápido, né? Que é aquela criança que gosta de controlar as brincadeiras e tudo mais, né? Que gosta de controlar as coisas em casa e de forma dependente, aquela criança que, por exemplo, passou anos da infância não conseguindo escolher uma roupa para ir para aula, né? Uma coisa simples, se botar uma jaquetinha, uma coisa, tudo precisava perguntar para a mamãe. Por exemplo, mamãe,
né? Eu posso colocar, essa blusa fica boa, né? Então, percebe, assim, às vezes dentro de casa, se isso está acontecendo também, né? Porque muitas vezes o papai e a mamãe também foram codependentes ou dependentes emocional. Então, isso também foi a forma que eles aprenderam de melhor para repassar para os filhos, né? E a vida foi possível através disso. Que bom, né? Lá na frente isso pode ser alterado ou agora. Até é engraçado, eu falei agora lá na frente, e uma das características, por exemplo, do codependente é que ele não consegue viver muito presente, sabe? Ele está sempre lá, longe, né? Cuidando com o outro, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, como nem a gente havia comentado. O codependente, ele é muito ansioso, né? Uma das características do codependente é a ansiedade, o senso de urgência também, né? Ele tá sempre a 1.000 por hora. Isso não é saudável. Então, presta atenção no teu comportamento. Se tu é muito ansioso, se tu tem dificuldade para dizer não, se você abraça o mundo, tá sempre tomando conta de alguém, né? Tendo muitas responsabilidades, né? Tendo pessoas abaixo de ti, ali abaixo do teu guarda-chuva. Cuidado, isso não é saudável. Não é saudável para você, não é saudável para as pessoas que estão ao teu redor. E a intenção é boa, a intenção por trás disso sempre é boa. E isso a gente sabe, a intenção por trás é sempre boa. O papai e a mamãe agrediram de alguma forma, deixaram de castigo, não foi legal, mas a intenção era boa, foi por amor. Foi a maneira que eles aprenderam que tinha que educar. Eu sei porque a minha infância foi muito sofrida. Eu fui por muito tempo codependente. Eu tive muita dificuldade de sobressair, de evoluir isso. Porque eu tive que aprender a me virar sozinha muito nova. Minha mãe teve depressão, meu pai é alcoólatra. Então, eu tive que aprender a me virar sozinha muito cedo. Tive que aprender a ser responsável muito cedo. E eu acabei me desenvolvendo esse comportamento codependente. Então, muito, eu tenho experiência para falar, é muito desafiador construir relacionamentos saudáveis a partir desse meu comportamento. Então, se eu não tenho essa consciência do meu comportamento, eu estava ainda sendo ansiosa demais, crítica demais, senso de urgência elevadíssimo, abraçando o mundo, assumindo muitas responsabilidades, o perfeccionismo elevadíssimo, prestativa demais, esquecendo de mim e atendendo a necessidade das outras pessoas, realizando o sonho de outras pessoas e não os meus, esquecendo de mim muitas vezes, né, para atender. Então, o comportamento de um codependente, ele pode ser, muitas vezes, agressivo, mas não necessariamente ele é ruim para outras pessoas somente. Ele é ruim para a gente, porque a gente se sacrifica demais e não precisa. Eu falo por mim, não precisa. A gente pode ter uma vida mais tranquila. As pessoas não devem depender da gente. Todo mundo tem que ser livre, independente. Um relacionamento, ou amigo, ou amoroso, ou enfim, são relacionamentos que somam um com o outro, não que dependem um do outro. Então, se você percebe que o teu esposo ou a tua esposa depende de você, tenta ir mudando isso. Tenta ir mudando, muda o teu comportamento para que a outra pessoa mude o dela. Não queira mudar o comportamento, não queira mudar as outras pessoas. Não é assim que funciona, é mais desafiador assim. Mude você o seu comportamento para que a outra pessoa consiga se tornar independente de você. Porque sai assim das costas uns 100 quilos, mais ou menos, quando você consegue libertar as pessoas ao teu redor, quando as pessoas caminham com as próprias pernas sem depender de você. É muito melhor. Eu estou muito mais feliz depois, claro, fiz terapia, fiz coaching, fiz muita coisa para me desenvolver, para ganhar, né? Autoconhecimento é tudo, né? E para que eu conseguisse, de fato, evoluir isso na minha vida, né?
evoluir como ser humano, né? A dependência emocional, eu não tive dependência emocional, né? Só tive a codependência, mas a dependência emocional eu percebo muito hoje nas pessoas que eu atendo, e eu vejo que vem muito da infância, onde papai e mamãe fizeram muito pelo filho, fizeram demais. Afetou demais a crença de capacidade do ser humano. E quando afeta a crença de capacidade, a pessoa não se sente capaz de fazer porque ela precisa agradar alguém. Porque ela acredita que ela vai errar. Ela precisa de alguém para ela não errar. Ela precisa de alguém que diga para ela qual é a decisão mais certa a tomar. Ela não quer errar, porque errar dói. Porque quando ela errou, ela apanhou. Quando ela errou, a mamãe disse que ela não era inteligente o suficiente. Ela decepcionou alguém quando ela errou. E esse alguém, geralmente papai e mamãe, ou alguém que ela considerava superior a ela, um exemplo, né, a ela. É, E uma das, aí ela se sente insegura demais. A insegurança gera dependência, e aí gera dependência emocional. E é uma chave para abrir a porta de um relacionamento abusivo. Então, você que é dependente, cuidado. Você pode estar é, dependendo do mal. uma das coisas legais de estar falando também é que a criança, lá no entendimento dela na época, às vezes ela dramatiza muita coisa, né? Então, uma coisa simples, talvez, de uma briguinha boba para um adulto, para a criança ela é enorme. E aí isso vem à tona dentro do consultório, por exemplo, de coisas pequenininhas que de forma consciente aquilo estava resolvido. E quando numa sessão de Theta Healing, por exemplo, que trabalham crenças a nível subconsciente, vem à tona de uma mágoa infantil da mãe que corrigiu que a blusa que ela tinha escolhido para ir para a aula não era bonita. Então, são feridas que para a gente adulto é pequeno, mas para a criança é enorme, né? Sim. Dentro da frase de codependente, que estava se relacionando antes, tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, ó. Quando tentamos controlar as pessoas e as coisas que não nos competem, nós somos controlados. Exatamente. É verdade. Faz todo sentido essa frase. Então, É perceba bem. quem é que está controlando aqui, né? Será que é realmente o codependente que está controlando o dependente nisso tudo? Porque a liberdade de escolha de um codependente ele não tem, porque ele diz vários nãos para ele o tempo todo. Então, quem está sendo controlado nessa relação, né? Percebe isso, né? Quem realmente está sendo controlado? Aquela pessoa que está controlando tudo e todos e não tem um poder de escolha, não consegue escolher nada para si mesmo, ou aquele que está como vítima, como dependente, né? Dependente emocional, que permanece ali naquela zona de eu não vou fazer nada errado, né? Então, cuidado, assim, sabe? Um dos primeiros das características que a gente fala em relação a disso é a expressão aberta. Geralmente, um relacionamento de um dependente e um codependente, por exemplo, eles não conseguem expressar o seu real sentimento dentro disso, porque tudo gera uma discussão, né? Ou o medo de perder, né? Eu não vou comunicar o que eu realmente sinto porque eu tenho medo que essa pessoa fique braba comigo e que faça as malas e vá embora, né? Ou de lado contrário, eu não vou me comunicar de forma clara e objetiva do que realmente estou sentindo, porque ela vai decidir algo que eu não gosto, que não está no meu controle. Por exemplo, então é uma característica bem pontual, assim, essa parte de não conseguir expressar o que sente, né? Sim. E uma das partes também geralmente é uma pessoa mais vulnerável ou imperfeita, por exemplo, eu sou vulnerável ao comportamento do outro, né? Eu espero o outro tomar ação para então eu ver como eu realmente vou agir mediante isso. São pessoas inseguras, né? Com Bastante. que, com que vão falar, como que vão agir.
Tem bastante dificuldade também de confiar nas pessoas, né? Geralmente são, né, devido ao controle também e tudo mais, né? E isso vai além de confiar em outras pessoas, né? Principalmente confiar em si mesma. Então, tu percebe que por mais que o codependente sai controlando tudo ao seu redor, ele tem uma certa dificuldade de confiar em si mesmo, né? Muita. Por isso que às Muita, vezes gera muita ansiedade, porque o medo tá presente, é o medo de errar, né? O medo de eu não ser bom o suficiente. Isso gera muita insegurança, a autoestima vai lá embaixo, né? Eu tô sempre querendo estar de parabéns, eu tô sempre fazendo as coisas porque alguém precisa me reconhecer, alguém precisa ver que eu sou bom, que eu sou boa. Eu tô sempre batendo recordes, melhorando aquilo que já tá bom, né? dentro E desses comportamentos formam profissões também, né? Então a gente percebe assim, por exemplo, uma característica de quem geralmente foi um codependente, né, ou que tinha algumas daquelas características, geralmente são pessoas que escolhem profissões de ajuda, né? Posso presente. falar, né? Então, são pessoas que escolhem profissões de ajuda, né? Terapeutas, coaching, departamento pessoal, professor. São tudo profissões assim que tu perceba semelhança, assim, né? Dentro dos atendimentos também a gente percebe que a pessoa, o cargo que ela atua lá fora também é o de um ajudador. Então, É, assim, o eu só cuidado quero. que a gente tem que ter, porque isso tudo que aconteceu na vida dela, que ela sofreu na infância, que ela tem esse comportamento de dependência ou codependência, trouxe uma profissão para ela também. Então, olha com carinho com tudo que aconteceu, não exclui tudo que aconteceu, mas leva para ti só o que vai fazer bem para a tua saúde emocional. Muitas vezes a codependência ou a dependência te levam a vários resultados, né? Josi, por exemplo, o codependente, ele é o melhor trabalhador que uma empresa pode ter, né? É, exatamente. Ele Assim, ó, vai abraçar tudo. eu sempre falo que tudo tem ganho e perda. Né? Tudo, exatamente tudo tem o ganho e a perda. Então, assim, ó, se a tua mente olha mais para a perda, você vai ser mais infeliz, mais rancoroso, mais angustiado. Se a tua mente consegue olhar para situações olhando para o ganho, você vai ter mais gratidão e você vai evoluir muito mais rápido, porque você vai desenvolver a resiliência. Então, assim, ó, vou falar do meu exemplo, né? Eu não posso falar dos clientes, então eu falo de mim. Eu tive uma infância punk. Sofri violência, foi punk. Passei por várias coisas na minha infância que acabaram me tornando essa pessoa insegura, ansiosa, codependente, enfim, várias características que nós, como seres humanos, somos inteligentes e estamos sempre evoluindo porque a gente quer sobreviver, a gente vai se adaptando, então a gente vai adquirindo habilidades. Não, não é só defeito. De todas as características que a gente tem, só 5 são defeitos. 5% são defeitos. 95% das nossas características são qualidades. Então, tudo que eu passei, o pai que eu escolhi, a mãe que eu escolhi, porque eu vim depois, então eu escolhi a família que eu tenho, né? Não adianta culpar o papai e a mamãe, eu escolhi. Eu escolhi ter isso porque eu precisei de tudo isso para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu escolhi evoluir e não reclamar da vida que eu tive. Eu olho para o meu papai e para minha mamãe hoje com muita gratidão, porque se eu não passasse pelo que eu passei, eu não estaria aqui hoje sendo uma pessoa muito feliz, realizada profissionalmente, como mãe, como esposa, como amiga, como voluntária, inúmeras coisas. Então, tudo que eu tive de desafio me trouxe oportunidade, e as oportunidades eu transformei elas em benefício para minha vida, né? Então,
o meu senso de urgência me fez ser promovida várias vezes porque eu era rápida, eu era ágil. O meu perfeccionismo fez eu acertar, ser muito assertiva, fazer as coisas certas, com dedicação, com amor. É, vários desses comportamentos de um codependente me fizeram ser reconhecida como uma profissional excelente. Então, várias vezes na minha carreira profissional, eu tive destaque, porque isso Aham. me possibilitou, entende? Eu com 17 anos eu já era independente. Eu já tinha, com 18 anos eu já morava sozinha. Eu paguei todos os meus cursos, minhas faculdades eu paguei. Eu trabalhei muito cedo. Eu já tive meus bens materiais. Construí um relacionamento saudável a partir do meu desenvolvimento, porque eu entendi que a Uhum. codependência era uma coisa que precisava ser melhorada em mim. Então eu encontrei uma pessoa quando eu já estava bem evoluída que eu consigo construir um relacionamento saudável, onde eu não dependo e também ele não depende de mim. Então, a gente consegue otimizar muito a relação. Então, eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida, até porque tudo eu atraí para minha vida. Não é culpa do meu pai e da minha mãe. Uhum. Eu sou responsável por isso. E se você reclama, cuidado, porque é tudo responsabilidade sua. Não adianta reclamar. Pega o limão e faz uma limonada, né? É. É isso aí. E outra parte da gente falar, né, como a Josi relatou numa história dela mesmo, é que isso é possível mesmo, né? Então, assim, acolhe isso que às vezes está acontecendo contigo agora, né? Poxa, não tá num relacionamento legal, sofre muito, né? Às vezes com esse rompimento, né? É uma dor real, sabe? Ninguém tá falando que isso vai ser fácil, né? Mas é possível. Às vezes, enfatizar características que façam tu evoluir e descartar aquelas que não, né? Então, é uma da parte que eu falo sempre da solução, né? É começar a tomar conta de nós mesmos. Então, eu quero deixar de ser, como eu vou deixar de ser um dependente emocional ou um codependente? Começando a cuidar de nós mesmos. Então, perceba no seu dia a dia se aquela responsabilidade que tu está assumindo realmente é tua, né? Começa aos poucos. Isso, como eu falei já anteriormente, não é de uma hora para outra. A dificuldade de dizer não é tremenda, né? A partir do momento que a pessoa, ela pode até te dizer não, quando, por exemplo, precisa de ajuda, a outra pessoa precisa de ajuda, o codependente está aqui. Ele fala que não vai ajudar, mas depois ele se sente culpado, né? Ele sofre por aquele não dito. Então, perceba isso em você, assim, começa a trabalhar esse não que foi direcionado ali. Já está na etapa que consegue falar não, que é uma grande etapa já, né, Josi? Ah, é. Né? Nossa, quando você tá nessa fase. Primeiro a gente tenta dizer não, não consegue, né? Volta ou não para si mesmo. Daqui a pouco, de repente, conseguiu dizer não. Então, esse é o segundo passo. Então, nesse segundo passo, vem a culpa. Não vai ser É. fácil de começo dizer não, porque tu vai dizer não para um colega de trabalho ou para alguém dentro de casa e aqui dentro da cabecinha vai ficar pensando, nossa, eu devia ter ajudado, e agora? Como é que a pessoa vai fazer? Como Como é eu que a sou pessoa vai ruim, tá viver? doido. Não, eu ia dar conta, tá? Agenda cheia, cheia, cheia de coisa pra fazer. Não, mas olha, se eu me esforçasse, pelo menos uma meia horinha eu dava conta de fazer isso. E aquela culpa corrói. Então, aguenta um pouquinho, vê uma forma de equilibrar essa culpa, de amenizar essa culpa, mas aguenta, não corre atrás, não volta atrás daquele não dito, sabe? Né? Direciona isso para eu me senti culpada. Então, o que que eu posso fazer? Por exemplo, eu estou nesse segundo passo de me sentir culpada por falar não. O que que eu posso fazer para amenizar isso? Dar votos de confiança para outra pessoa, né? Percebe, começa a pensar contigo mesma quais qualidades aquela pessoa tem e começa a dar poder de ação para ela, né?
Não, ela consegue, porque uma vez eu não estava, eu faltei, né? Vamos dizer assim, no trabalho, né? Eu faltei e ela deu conta aquele dia. Não, ela consegue. Ou em casa, né? Não, meu marido por exemplo, é bom de organizar as coisas. Não, ele consegue. Mesmo que no começo é difícil de tu identificar qualidades naquele que é um dependente emocional, por exemplo, direciona isso, às vezes até de forma um pouquinho mais forçada, assim, busca, escreve num papel o que a pessoa tem de qualidade e começa a dar força para ela. Né? Essa culpa vai amenizando, porque a gente vai internalizando, pensando, não, realmente, ele é maior por exemplo, um filho, né? Ele é maior de 18 anos, ele já tem um emprego. Então começa a dar poder para outra pessoa para amenizar essa culpa. É uma das técnicas que geralmente funciona assim, sabe? Uhum. Sim. E aí tu começa a exercitar isso. Daqui a pouco é um não ali para o marido, é um não para o filho, né? É um não para a vizinha. Não vai sair de uma semana falando vários nãos, né? Às vezes esse não vai ser, nossa, 3 nãos na semana toda. Mas ok, mas não volta atrás. Permanece nesse caminho que tu vai perceber que aquele não dito lá e aquele espacinho vago dentro da tua agenda pode ser direcionado para ti. Uma das formas que até a gente falou agora, que eu percebi nessa parte de codependência, é aquela aflição de ter um tempo vago. Percebe assim, ó, tem um dia de noite da semana que eu não tenho nada para fazer. Nada, não tem nada marcado, tá de boa. É aquela aflição daquele espaço vazio da agenda. Porque parece que tu não se sente útil. O que eu vou fazer naquele dia? Mas não pense de forma, não, o que eu vou fazer? Eu posso descansar, né? Ver um filme no Netflix, fazer uma pipoca, ir fazer as unhas. Nunca naquele tempo vago a gente pensa em direcionar para si mesmo. Sempre daquele espaço vago vai dar conta de ajudar alguém, ou de ficar mais horas no trabalho, ou de fazer alguma coisa para o marido. Então, perceba. Isso é bem. Nossa, gente, assim, eu vou dizer pra vocês. Quando tu aprende, quando tu passa, né? Você que é codependente, né? Eu falando porque eu era e eu não sou mais, me libertei, né? É claro que sempre tem que prestar atenção no nosso comportamento, porque é muito fácil a gente voltar, porque tá lá na nossa, Aham. no nosso padrão mental. Mas assim, ó, essa coisa de dizer não, eu tinha muita dificuldade, né, de dizer não. Eu falava assim para muitas pessoas, para tudo, na verdade, e não para mim mesma. E isso estava me matando. E aí eu aprendi a dizer não. No começo foi muito desafiador, porque vem a culpa. E eu sempre pensava assim, meu Deus, a pessoa vai achar que eu não quero fazer, que eu sou chata, que eu sou incompetente, que eu não dou conta. No trabalho mesmo já pensava assim, meu Deus, se eu não fizer, o meu chefe ele vai me demitir, ou ele vai me trocar, ou ele vai, sabe assim, passava mil coisas na cabeça, né? Até de fato eu consegui ver o meu valor, eu consegui perceber que mesmo que eu não fizesse algo para alguém, aquele alguém ainda iria gostar de mim, ainda iria me ver com os meus valores, né? Eu não tinha que fazer mais do que eu já era para ser aceita, para pertencer, né? Aí eu fui aprender. Hoje, meu Deus, para dizer não, 2 toques. Não dói nada. Gente, então é possível. É possível. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Agora, essa coisa do tirar um tempo pra gente do céu, quando eu pego um codependente nos meus processos, e aí eu vou trabalhar administração de tempo. E aí ele organizou tudo bonitinho. Aí quando eu digo assim, e o tempo pra você? Como é que fica? Não tem. Gente, É, precisa. Precisa porque esse tempo para você vai te deixar mais leve, relaxado. Você vai se estressar menos com os teus filhos, você vai se estressar menos com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu funcionário, com o teu chefe. Porque se você está estressado, qualquer coisa é motivo para você explodir.
Você precisa tirar um tempo para você, para ver aquela tua série que você gosta, para escutar aquela música que você gosta, para dormir mesmo, para ficar no celular, para fazer nada, para desocupar a tua mente, para relaxar a tua mente, para fazer uma meditação, um yoga. O que você gosta de fazer é muito importante. E eu faço isso hoje, porque eu não fazia. Porque não podia perder tempo. Meu Deus, perder tempo. Se alguém furasse a agenda, meu Deus, né? Já ficava puta do cara. Mas, né? Não deu satisfação agora esse tempo perdido. Não, gente, não E é aí, perdido. Porque isso é naquele coisa tempo de de furar a livro. agenda, dava um jeito de botar alguma coisa em dia, né? Não furava a Exato. agenda, então eu vou sair, vou tomar um café. Então, já que o cliente não veio, eu vou sair, É, fechar a porta do consultório e vou tomar um cafezinho. Não, é. pegava, Não, corria, né? Botava é. alguma coisa na frente. É, bem isso, sabe? Hoje, quando eu percebo assim que eu tenho uma semana que fica uma tarde livre, assim, eu já meio que faço de propósito, assim, essa tarde eu vou descansar. Às vezes eu durmo um sono, às vezes eu vejo um filme, mas assim, eu faço qualquer coisa que vai me deixar leve, bem, sabe assim? Para eu ter paciência quando a minha filha às vezes faz alguma arte, porque daí a gente tá calmo, pra gente pensar, pra gente não surtar, para a gente não fazer besteira, para a gente conversar e educar o filho, porque às vezes as crianças elas erram porque elas não sabem, elas acham que tudo tá valendo, é brincadeira. E aí o pai e a mãe estressados, eles vão lá direto, vão pro chinelo, pra cinta, para bater, pra dar castigo físico, né? Então, por quê? Porque eu já tô estressado. E aí qualquer coisa é motivo. E depois eu me arrependo, porque eu agredi, porque vem a culpa, vem a dor, o coração aperta. Entende? Então, preste atenção no seu comportamento. Isso é inteligência emocional. Preste atenção no seu comportamento. Se ele não tá te fazendo bem, você tem que mudar ele, né? E é possível mudar, é muito possível. Só que primeiro você tem que querer. E aí, para querer, você tem que ter motivo para ação. E para isso aí entra você olhar para as coisas que fazem você feliz, para aquelas coisas que você quer realizar na tua vida, usar o teu tempo e o teu dinheiro e a tua energia para realmente coisas que te fazem bem, que te fazem feliz, não ficar resolvendo o problema dos outros, se metendo na vida dos outros, pegando problema que não é teu, porque isso tudo vai sugar energia, vai te deixar estressado, não vai te trazer retorno e você vai sentir estresse, desmotivação, rancor, mágoa, e isso vai para dentro de casa. E aí você vai acabar descontando naquelas pessoas que você mais ama, e isso vai te fazer mal. Resumindo, vai te É. fazer muito mal, né? Uma das coisas que ajuda muito e que me ajudou muito, né, foi atividade física, né? Às vezes, procura identificar qual atividade física que tu mais gosta, né? Então, a atividade física ajudou muito, né, nessa etapa, assim, porque era um período de um tempo que eu utilizava para mim, né, de autocuidado, de física e fora os outros benefícios, né, de todas a endorfina e todas as substâncias que liberam quando a gente faz uma atividade física. Tu se desconecta daquela parte de, às vezes, de dentro de casa, daquele estresse, de tomar ação com o outro, né? E vai se exercitar. Então, tenta vários estilos de atividade física, sabe? Ah, vai caminhar, mas vai sozinha caminhar, sabe? Ou vai com aquela amiga que geralmente não te suga tanto, mas vai caminhar, vai pedalar, vai nadar, vai para uma dança, para musculação, mas sai desse ciclo e dedica um tempo para ti. Tu vai perceber que aos pouquinhos, aquele 1 horinha, 40 minutos que tu tá dedicando de atividade física, daqui a pouco pode migrar para outra atividade. Ah, eu posso ficar 40 minutos vendo TV, né? Que nem eu faço da academia, são dicas sutis que são possíveis, né? Quem sabe começa uma vez na semana a fazer aquela atividade física. Não se compromete a fazer 3, 4 vezes na semana, né? A Josi entende bastante disso também, né? De Sim. ficar se. Porque vai gerar uma frustração, porque tu não vai conseguir fazer 4 vezes por semana atividade física.
Então Tem começa que ser. com uma, né? Cuida com a expectativa inalcançável, seja realista. Olha para quanto tempo você demora para fazer cada coisa, o tempo que você leva É, para ir e vir, né? Olha para a tua agenda, para os seus compromissos, né? Olha com bastante realismo para você fazer as coisas que você alcança, planejar as coisas, né? e uma E das um dos características comportamentos do codependente também é a expectativa é irrealista, né? Ele não consegue criar uma é, expectativa realista. o codependente, exatamente, ele cria expectativas inalcançáveis, né? E para tudo, gente, para tudo. É engraçado. A mulher codependente, vamos falar da mulher codependente dentro de casa Uhum. agora. A mulher codependente, ela já, na cabeça dela, ela já imaginou como é que é o dia dela, a semana dela, tudo que ela tem que fazer, né? Que ela vai lavar louça, ela vai lavar roupa, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Aí ela já espera, ó, expectativa. Ela já espera que o marido ajude, que os filhos ajudem, que ninguém faça bagunça, que o cachorro não mexa no lixo, que tudo dê certo no horário que ela planejou na cabeça dela, que o marido lave a louça, enfim, ela já imagina na cabeça dela, ela já cria várias expectativas. Gente, é óbvio que precisa ser dito, mulher codependente, se você espera que o teu marido te ajude dentro de casa, fale para ele não vai ajudar, ele não vai ajudar, né? O homem, ele já tem, é natural do homem ele já esperar que a mulher faça as tarefas de casa. Então, peça para ele. Fale o que você precisa. Expresse o que você precisa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Fale. Aí ela não fala. Daí ele não faz. Aí ela se frustra. E ela fica estressada, né? E ela fica brava. Aí qualquer coisa, ela já, bum, explode. E aí já dá uma briga, né? E aí, se o marido já tá estressado, meu Deus, aí a briga é feia. Pra quê? Né? Pra quê? Porque E você vai criou lá uma ajudar, expectativa. vai lá ajudar a secar a louça ainda e leva uma bronca, né? Por que você vai secar a louça? Você Exatamente. acha que eu não dou conta de lavar e secar? Sabe? Exatamente. Você tá indo lá Exatamente. ajudar. E isso vale para a mulher também lá no ambiente de trabalho, né? Principalmente mulher que tem funcionário ou que tem colega de trabalho. E fique imaginando que a pessoa vai fazer as coisas do teu jeito, porque cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Se você espera que uma pessoa faça do teu jeito, você vai ter que mostrar para ela como que é esse jeito. Porque as pessoas elas não adivinham, ninguém tem uma bola de cristal. E cada pessoa tem o seu filtro, tem o seu jeito de ver as coisas. E cada pessoa vai fazer do seu jeito, de acordo com aquilo que cada um acredita ser certo. Então, se você que tem se frustra muito, cuidado, que você cria muita expectativa inalcançável. E isso é escolha tua. E o estresse é coisa que você está atraindo, porque você acaba criando isso tudo na tua cabeça, né? Então, seja bastante realista. Não precisa se matar, não precisa dar conta de tudo. O codependente, ele acredita que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que organizar tudo. Não dá, não dá. Nós temos que aprender a priorizar aquilo que realmente é importante. Escolher, fazer as coisas que vão nos trazer retorno, para a gente sentir aquele sentimento bom de satisfação e aí a gente ter mais vontade de fazer de novo. É um ciclo, né? Se eu fico fazendo coisa para os outros, e ainda mais quando não vem nem muito obrigado ou muito obrigada, e aí eu me frustro e já não quero mais nem fazer, e aí eu me estresso demais e vem desânimo. Então, cuidado com aquilo que você está priorizando. Priorize você, né? A atividade física que a Mayara falou antes é importantíssimo, porque ali você vai equilibrar o cortisol, a adrenalina que você produziu naquela tua correria do dia a dia, no teu estresse, é normal. Todo dia a gente produz isso. Um dos nossos combustíveis de sobrevivência, vamos falar assim, né? Se é que isso é possível. Então, cuida com a tua alimentação, faz uma atividade física, pessoas legais perto de você, pessoas com energia positiva, não aquelas pessoas que ficam reclamando de tudo, de todos, né? Cuidado com aquilo que você está vendo na TV, cuidado com aquilo que você está vendo de notícia, cuidado com o que você está vendo nas redes sociais, escolha coisas positivas, coisas boas, né? Tenha uma rotina boa para que você se estresse menos, porque o codependente se estressa, papum, dois toques.
né? né? E aí acaba contribuindo para um relacionamento tóxico ou para um relacionamento abusivo lá dentro de casa, ou no trabalho, ou com os amigos, né? Então, cuidado, olha para tua rotina, olha para as tuas escolhas. Isso é muito importante, principalmente as mulheres, né? Existem muitas mulheres codependentes, né? E aí, quando pega um homem dependente emocionalmente, gera um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo também. E o homem não se dá conta, porque, né, é muito comum a gente achar que o relacionamento abusivo é quando o homem bate na mulher. Mas não é só assim. Não é só assim. Se a gente Existem muitos casos de colocar relacionamento abusivo onde o a homem é nível vítima. de se a gente colocar isso, né, do codependente e do dependente emocional a nível de constelação familiar, por exemplo, é de olhar ali dentro dessa relação se realmente é uma relação marido e mulher ou é uma relação mãe e filho, né? Porque a mãe é aquela que cuida da pessoa, né? Que faz tudo por ela, que acolhe, né? Não é a mulher, né? Então, essa relação que tu tá tendo, né? Que às vezes rola discussão, violência e tudo mais. O que tá acontecendo ali? É realmente marido e mulher? Ou é uma mãe e um filho? Ou um pai e uma filha, né? Que uma relação de casal, por exemplo, ou de empregado e de empregador, não é dessa forma, né? É uma É, relação de adultos, os dois têm responsabilidades. Então, se eu sou codependente e sempre projeto uma pessoa dependente para mim, como é que eu vou lidar com isso dentro de uma relação? Né? Eu vou ser realmente a mulher do meu marido ou eu vou ser a mãe dele? Porque eu quero controlar tudo? Eu quero fazer tudo por ele, né? Eu quero demonstrar que eu sou útil, eu quero me sentir segura naquela relação. Sufoco o outro, faço tudo por ele, e isso tudo vai se direcionar, por exemplo, se eu falar na relação sexual, por exemplo, né? Qual é o nível de atração que vai ter entre o casal, né? Se eu enxergo, se a minha atitude perante a ele é como uma mãe, né? Ou ao uhum, contrário, né? Se eu enxergo a minha mulher como uma mãe, por exemplo, né? Não é essa relação. E aí começa, né? A parte conturbada e tudo mais, às vezes traições, né? uhum, Então, qual é a minha autorresponsabilidade em relação a isso, sabe? Dentro do Coração Algodão Doce, a gente tem grupos, né, que são semanais e acolhem essas vítimas, né? E faz todo esse processo para que elas caminhem, né, melhorem sua autoestima, perceba essas características, mude e saia desse papel de vítima, né? Porque uma das frases que eu sempre falo é que quem quer permanecer vítima, ela não busca ajuda, ela busca um aliado. é, Então, exatamente. a gente está aqui, né, à disposição, sempre com o coração enorme, aberto, para acolher isso, mas até um determinado passo, sabe? Porque o que a gente quer aqui, a gente não quer ser a tua aliada, a gente quer que tu identifique essas características, que perceba o quanto ela vem prejudicando a tua vida, né? De uma forma de te direcionar para avançar, mas buscar isso como uma solução, sabe? Tem uma frase que eu escutei esses dias que foi muito ao encontro, assim, que quem busca terapia ou o psicólogo não é aquele que tem problema, é aquele que quer resolver o problema. Então, se você perceber que tem essas características, que isso percorreu ao longo dos relacionamentos, seja daquele relacionamento antigo que se repetiu nesse atual, chega na parte de trabalho também, né, que acaba, eu troquei de emprego, né, me estressei lá, troquei de emprego e isso vem se repetindo. A gente está aqui para te ajudar a resolver esse problema, né, Josi? Exatamente.
Exatamente. Até porque a partir do momento que você se conhecer melhor, entender teus valores, entender realmente, ter Uhum. uma inteligência, um equilíbrio emocional, né, ter um autoconhecimento, você consegue sozinho ir resolvendo esses desafios que aparecem no dia a dia. Mas para até você chegar num nível de autoconhecimento, você precisa de ajuda. Né? Precisa de Isso. ajuda. E aí existem profissionais, inúmeras terapias, psicólogos, que estão à disposição para te ajudar, né? E nós, no Coração de Algodão Doce, a gente faz esse acolhimento, mas a gente faz o acolhimento só para vítimas de relacionamento abusivo, né? Só para pessoas Uhum. que passaram por esses 5 tipos de violência, né? Física, Sim. psicológica, moral, a econômica e a sexual, né? Mas se você identifica que você precisa elevar a sua autoestima, elevar a sua autoconfiança, que você não está ou não sofreu um relacionamento abusivo, mas você se identificou, eu sou muito ansiosa, né? Eu acabo não conseguindo dizer não. Busque se desenvolver. Você vai ver quanto ganho você vai ter na tua vida profissional e pessoal se você trabalhar o que você tem de melhor em você, se você se desenvolver, né? E nós aqui no Coração de Algodão Doce, a gente, como a Mayara falou antes, a gente tem grupos semanais, né, de encontro online, onde a gente acolhe, ampara, traz conteúdo para as pessoas que querem sair de um relacionamento abusivo, né, tanto um relacionamento amoroso quanto relacionamento profissional. E também a gente faz os atendimentos individuais quando a pessoa ela já está no ponto onde ela, não, eu identifiquei, agora eu realmente eu estou pronta para sair do relacionamento. Aí assim a gente faz esse atendimento individual, onde você vai até o consultório de um dos profissionais voluntários, né, e recebe o atendimento gratuito. Mas para isso você precisa passar pelo grupo de apoio, porque é a partir do grupo de apoio que a gente conhece tua história, conhece, você entende e consegue avaliar se você já está pronta ou pronto para a superação do abuso, para passar por esse ciclo de autoconhecimento, por esse processo de autoconhecimento e superar o abuso, né? Esse abuso que você vive, né? Inicialmente, né, é um passo que precisa de muito acolhimento, né, Josi? A gente sabe que não é fácil, que de todo esse sofrimento, né? Então, o grupo de apoio traz muito isso, né? Vais encontrar pessoas que tiveram esse histórico também, e tu percebe que isso não aconteceu só contigo, que isso é realidade de muitas pessoas, sabe? E isso traz força, né? De uma forma que, tipo, não, se está acontecendo comigo, está acontecendo com o outro. E o outro está tomando ações para que melhore, para que mude isso. Para mim também é possível, sabe? Então, tu não tá sozinha, né? A gente está aqui para estar te auxiliando dentro desses grupos semanais. Se ficou interessado, se acredita que está vivendo ou que já viveu e ainda não superou também, né, Josi? A parte de relacionamentos abusivos, tenho acesso ao Instagram do Coração Algodão Doce. Através dali vai ter um link, né, um questionário, vai responder certinho esse questionário para ver se enquadra realmente, né, nesses quesitos dos tipos de abuso que a gente atende de forma voluntária. E nessa quinta-feira, já às 19h30, 19h30? É, né? Uhum, uhum. Às 19, às Às 19 horas. 19, às 19 horas, quinta-feira, já vai ter um grupo que é de apoio, que é um grupo de conversa. Essa semana eu que vou ministrar. É uma vez por semana um profissional, né, Josi? Então eu Isso. vou estar trazendo momentos bem legais para olhar para si mesmo, né, para poder, de certa forma, se encontrar e começar com passinhos bem pequenininhos, mas avançando para trazer essa autorresponsabilidade, começar a cuidar de si mesma sozinha, né? E olhando para si.
Sim, e para você que está assistindo a live, compartilha, mesmo que você não viva um relacionamento abusivo, que você não precise desses atendimentos, desse grupo de apoio, mas que você saiba de alguém que precise, que vai fazer sentido para alguém, compartilha, manda, vai ficar gravada. Então, manda para as pessoas, avise, compartilhe o Instagram do ICAD, né, do Instituto Coração de Algodão Doce, para que as pessoas tenham acesso a essa informação e elas queiram nos procurar, né? Seja uma ponte para essas pessoas, você vai ajudar muito, porque às vezes as pessoas elas nem sabem que a gente está aqui, que a gente está ajudando, mas você que viu a gente pode ajudar a compartilhar essas informações dessa forma também. Com certeza. Olha, se a pessoa não sofre, né, ou nunca sofreu de dependência ou codependência, com certeza ela conhece uma história próxima dela. Porque é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, assim. E até é engraçado, em 2021, isso vem de tanto tempo, sabe? Esse agosto dessa parte de violência doméstica, que a gente pensa, nossa, ainda é isso de violência doméstica, essa Maria da Penha, parece que é uma palavra que eu internalizei, assim, lá de criança, de ouvir isso ainda. E sim, existe muito isso ainda, né? E com a pandemia aumentou muito os números os casos de violência doméstica, aumentaram demais. É. Então é isso. Antes da gente se despedir, né, e ter falado, eu botei uma tarefinha para Boa. você relacionar que atividades que te ajudam a se sentir calmo e confortável. Então, se você se identificou com um dependente emocional ou codependente, tenta relacionar que atividades que tu consegue ficar calmo e tranquilo diante disso. Então, se não conseguir relacionar, tá tudo bem, faz parte, né, do processo. Se não conseguir relacionar, busca testar algumas coisas. Ah, vá caminhar. Ah, isso me deixou mais tranquila. Ah, talvez seja essa atividade, né? Ou eu saí para tomar um suco. Ah, isso me deixou mais calma. Relaciona essa atividade. E se já tem, procure ainda dentro dessa semana fazer uma das atividades relacionadas. Não precisa fazer aquela lista toda dos 20 que se for um codependente talvez vai relacionar várias coisas que gostaria de fazer. Mas faça uma ou duas, comece, né? Quem sabe faz isso na segunda-feira, que é aquele dia famoso de segunda-feira eu começo, né? Então faz essa relação que eu tenho certeza que esse hábito e esse novo comportamento aos pouquinhos vai inserindo e tudo vai ficar bem. Exatamente. E para você que é dependente de alguém, né, não só emocional, mas dependente de qualquer forma, né, busque se libertar dessa sua dependência, busque a sua independência, né? Porque imagine você que é dependente de alguém, quando esse alguém faltar de alguma forma, como é que você vai ficar? Então comece a partir de agora a buscar formas, se planeje, se organize, se observe como é que você vai se tornar independente, né, do que você considera dependente. E se você precisar, o ICAD está aqui à tua disposição também. Isso aí. Gratidão a todos que estiveram presentes na live. Gratidão, Josi, por tudo. Até mais. E É um isso. ótimo descanso para todos. Que acolham essas informações dentro do coração, né? Não se sintam culpada com tudo que aconteceu ou que vem acontecendo. E tentem encontrar uma forma, né? De estar olhando com isso com mais carinho para si mesmo, buscando ajuda, né, através do coração algodão doce ou através de alguma outra terapia, né? É isso, pratique o autocuidado, o auto-amor, que a vida é linda.
Exatamente. Obrigada por todos que participaram, obrigada por todos que vão compartilhar, que estão compartilhando essa live. Gratidão, Maiara, por tanta contribuição. Desejo uma ótima semana para todos e nos vemos por aí. Até mais. Isso aí. Até Beijo. mais. Beijo, até.